Olá, sejam bem-vindos à nossa quinta temporada desse podcast Café com Fia. Eu sou Andréa S. Costa e hoje eu tenho o prazer de trazê-lo novamente. E, Ricardo, sempre no começo do ano, né, Ricardo? Sempre no começo do ano, né? Eu venho aqui para ser humilhado pelos fatos, né? Eu vou, coloco as minhas perspectivas, o mercado me humilha, leva para outro lado e você generosamente continua me chamando no começo do ano. Continuo te chamando no começo do ano, que é sempre bom a gente ter uma visão de um analista, ele que é analista aí da Finclass, grande Ricardo Figueiredo. Seja muito bem-vindo novamente. Espero que o mercado esse ano não me humilhe, te Não, exalte. como eu não estou tão otimista este ano, se ele me humilhar, eu vou ficar muito feliz, né? Porque aí ele vai para o outro lado. A não ser que ele queira fazer uma gracinha ainda pior, né? Espero que não. Esse também eu espero que não, porque, meu Deus, desde setembro, outubro do ano passado, a coisa só, né? Foguete realmente prova que tem ré. Esse foguete mostrou que ele tem ré e a ré é poderosa, né? A ré é vigorosa, né? É vigorosa. Inclusive, se a gente olhar, né, aqui enquanto conversamos, ainda é janeiro, né? Ainda é E janeiro. com os dados que temos até agora, este é o pior mês do IFIX desde aquele fatídico novembro de 2022. Desde lá, que lá tinha caído 4 e alguma coisa, né? Como ainda tem os pregões para acabar janeiro, não duvidemos que ele pode superar o novembro de 22, né? Então, fazia tempo que a gente tinha visto um mês tão difícil poxa, como você muito bem pontuou, a gente já vinha ali, outubro ruim, novembro ruim, dezembro parece que não foi tão ruim, só parece, Uhum. porque até o dia 19 foi um show de horrores, né? Eu me lembro, né? A gente fez um recesso no final do ano, né? Para dar aquela recarregada de baterias. Então nós trabalhamos até o dia 18. Dia 19 foi a clássica festa da firma. E aí paramos, né? Então eu me lembro que até o dia 18 ou 19, o IFIX ele acumulava uma queda no ano, maior do que no ano da pandemia. Na pandemia caiu 10 alguma coisinha, até ali o dia 18, 19, ele caía 11 em uns quereco-quecos. Pior que isso, só 2013, que foi o pior ano da história dos fundos imobiliários. Né? Só que a gente teve uma recuperaçãozinha ali, um suspiro nos últimos pregões. O pessoal até ficou fazendo graça no escritório, falou, só foi o Ricardo sair de férias que o mercado de FIIs melhorou. Eu falei, é simples, então me deem férias aí, me deem um ano sabático para vocês terem aí o remunerado, por óbvio, né? Que aí a gente tem um IFIX maravilhoso. Mas brincadeiras à parte, a gente teve aquela recuperaçãozinha ali, mas até o dia 18, 19, em dezembro, o IFIX caía no mês 6%. No ano caía 11 e pouco. Aí a gente teve uma recuperaçãozinha, mas esse começo de 25, né, nem fechamos um mês ainda, aquela recuperação já sendo devolvida quase que integralmente, não integralmente, mas quase integralmente, voltamos a negociar o IFIX abaixo dos 3.000 pontos. Difícil, né? É difícil porque, às vezes, né, as pessoas, elas entram com o discurso de que vai investir no longo prazo, mas abrem o home broker a cada 30 minutos, né? Porque eu não tenho a menor ideia. Né? Eu faço por ossos do ofício, é minha profissão. Tenho que ficar aqui olhando para o sobe e desce do preço dos ativos. Mas se eu não fizesse, por exemplo, eu saí, isto é uma verdade, né? Absoluta. Eu saí no dia 18, né? Teve a famosa festa da firma, dia 19, né? E aí, eu literalmente só fui abrir home broker já no começo desse ano. Depois eu fui dar uma olhada, tinha caído lá uns quereco-quecos para poder reinvestir, enfim, né? Aí falei, bom, agora tem que realocar aqui uma coisinha ou outra. Passei dias sem nem abrir home broker. Dias, né? Isso é porque eu sou profissional do mercado. Agora tem a turma que fica ansiosa, né? Acho que, gente, a gente não investe para ficar ansioso, a gente investe para ter paz. Né? Então,
Você vai abrir o home broker todo dia, você tem dinheiro todo dia para alocar? Que bacana, um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá, né? Todo dia, Essa é a para nossa alocar todo meta, dia, né? para Essa é a nossa alocar, meta. para alocar todo dia eu não tenho. Eu falo para turma, eu falo, gente, você entra no supermercado todo dia, você não tem lista de compra e eventualmente pode acontecer, né? Você não tem dinheiro para comprar nada. Ou então você não tem o que comprar. Você entra no supermercado, você vai fazer o que dentro do supermercado? Então, para que Passear não dá, diabos né? você abre o home broker se você não tem o que fazer ali? Não tem Ah, para ver lógica. como tá. Para ver como tá o quê? Né? Então, pô, não estou dizendo que você não tem que abrir nunca. De tempos em tempos você vai abrir. Se você investe em fundos imobiliários, pelo menos uma vez por mês, você vai cair uma graninha de rendimentos lá que você vai ter que reinvestir. Olha aí, já vai ter que abrir. É neste momento que se rebalanceia, porque é outra coisa. A galera acha que eu recebi dividendo do fundo, sei lá, eu vou falar um nome aqui aleatório, não interpretem isso como recomendação de investimento, tá? Recebi do LVBI, pronto. Então eu tenho que comprar mais cotas do LVBI? Não, você recebeu dinheiro. Você compra o que o seu plano de investimento está mandando. Você olha lá, esse mês eu tenho que aportar em Tesouro IPCA. Você vai pegar o dividendo do fundo imobiliário, que não é mais dividendo, agora é dinheiro. Você vai pegar o dinheiro e comprar Tesouro IPCA. É o que o seu plano de investimento pediu. Mas nessa data, ali você rebalanceia a carteira e segue a vida, deixa o investimento lá. Caiu uma grana nova, abre o home broker e a porta. Do contrário, qual o sentido? Você é profissional da área, você tem, né, a necessidade, eu tenho a necessidade, enquanto estou trabalhando, de estar com o home broker aberto. Né? Quando não, eu faço questão de não abri-lo. Deixei ele lá quietinho, até Deixa para ele não ficar quietinho, sabendo, deixa ele né? Né, quietinho. Ricardo? Exatamente. Maravilha, Ricardo. Nós falamos aí, né? Demos esse pré-panorama do que aconteceu nos últimos anos, inclusive. Você fez um belo feedback aí do que aconteceu no mercado. Ano passado pegou a gente muito de surpresa, né, André? Porque a gente começou o ano esperando o quê? Vamos lá, esse é o desafio que eu lanço para a turma. As coisas acontecem tão rápido que a gente perde a ideia do. A gente fica olhando fotografia. Eu falo para a turma: respira, 4 passos para trás, vamos ver o filme agora. Né? Quando você vai para o museu, que você vai apreciar uma obra de arte, você não coloca, né, o seu rosto no quadro. Você dá uns passos para você poder ter uma visão mais ampla e conseguir interpretar, né, o que o artista quis colocar naquela obra. Né? Então eu falo para a turma, dá 4 passos para trás, respira, olha com amplitude, para de olhar fotografias, vamos olhar o filme. Você começou 24, esperando taxa Selic em 9, alguns nomes do mercado falando em 8,5, outros falando em 8. Outros falando em 8. Fim de ciclo, não necessariamente para final de 24, mas fim de ciclo. Né? Você olhava para a inflação dentro do túnel da meta, né? Enfim, dólar, ninguém cogitava dólar em 6, né? Pelo contrário, tinha economista de renome no mercado colocando dólar 4 em alguma coisa. Tá? Só que a gente foi surpreendido por uma situação que o cenário mudou. O cenário mudou. A gente veio. As expectativas de inflação começaram a se desancorar, não só no curto prazo, como as inflações para os anos seguintes. Né? A gente começou a questionar a responsabilidade do governo federal ante o compromisso com o arcabouço fiscal, as metas fiscais. A gente viu o governo falar sempre e cada vez mais em arrecadar e muito pouco em cortar gastos e tornar os gastos mais eficientes. Né? Ficamos discutindo um pacote de cortes de gastos exaustivamente, veio no final do ano de maneira tímida, atabalhoada, trazendo junto, de forma desnecessária naquele momento, notícias de aumento de arrecadação, mais imposto, né? E aí você veio a questão do... tinha isenção lá do IR para pessoa física, enfim. Mas vamos lembrar, né, que a isenção era perda de arrecadação na veia e a contrapartida, que era tributar mais, né,
o outro lado, a parte de cima da pirâmide, era incerta, porque você ia precisar provar tudo isso. Então, no final das contas, o líquido ali era perda de receita, né, na discussão. E aí a gente viu o que aconteceu, né? O mercado reage às expectativas ruins, preço de ativo ruim, deterioração do preço dos ativos, né? O juro longo ano passado, a gente olha a curva de contrato futuro DI e os títulos públicos federais, né, de prazo mais dilatado. A gente tem uma abertura de 300 pontos, né, dá 3% ao ano. É isso, às vezes, né, o grande público, ele não entende, porque parece pouco, né? 3%, que pouquinho, né? Só que você pega um título que tem um prazo médio de 10 anos. A gente está falando de 3% todo ano. Todo ano. Todo ano. Isso é muita coisa. Mas é muita coisa, tá? E foi o que a gente viu acontecer, essa deterioração que a gente viu. E isso reflete o dinheiro. Ele é um bolsão único. Se você começa a aumentar a atratividade de um determinado produto, onde o risco tende a ser menor, leia-se títulos públicos federais, né, ou CDBs de grandes bancos, pensando aí em taxa Selic, o CDI pagando mais, é óbvio que você acaba, né, para ainda um mercado em que as pessoas claramente não têm um plano de investimento claro e fidelidade ao plano de investimento de estar seguindo ali de forma certinha, né? Tenta acertar a bola da vez, quem é que está pagando mais, é para lá que eu corro. Você escoa o dinheiro de um canto para o outro de uma forma muito rápida, e foi o que a gente viu acontecer. Você pega o final de dezembro, naquele período que eu falei, até o dia 20 ali, o que fundo de papel apanhou foi uma grandiosidade. E aí você para e pensa, pô, eu estou num cenário em que Selic vai subir, inflação a gente está esperando mais, quem é o goleiro dos fundos imobiliários nesse cenário? Fundo de papel, né? Ele é o cara que a minha última, o guardião ali, né? Minha última linha de defesa. Pô, bateram nele. Conseguiram. Né? Aí você fala, se o goleiro tá sofrendo desse jeito, aí eu, assim, num sentimento de tentar defender ainda, né? Eu falei, poxa, mas final de ano, tá tendo rebalanceamento de índice internacional, será que não é gringo vendendo? Se posicionando de forma antecipada? Aí você conversa com o mercado, tem umas ferramentas super interessantes que conseguem monitorar o perfil do investidor que está vendendo, o perfil que está comprando. Não, era CPF, era pessoa física vendendo mesmo. Pegando fundo de papel high grade, qualidade ótima, sem histórico de default, nada, entregando a preços que você fala. Conversei com um gestor de mercado recentemente, o pessoal fez um estudo lá maravilhoso, pegou lá os maiores fundos de papel da indústria, high grade e um outro nome middle risk, só qualidade bacaninha, né? Na média, quase PCA mais 11, PCA mais 10.8, 10.9, dependendo da marcação do dia do estudo, vis-a-vis o que está agora, dá IPCA mais 11. Pô, gente, não faz o menor sentido. Uma qualidade de risco de crédito desse pagando IPCA mais 11. Tá? Mas é o que temos. A preço de tela é o que temos. Então, para quem tem disciplina de preço e de estratégia, é momento de você estar fazendo aportes que lá na frente você vai olhar e falar, ainda bem que eu fiz. Golaço esse aporte. Você falou até dezembro, mas aí em janeiro, né? A gente começa 2025 com duas bombas, isso é divertidíssimo, né? Eu falei de IPCA+, eu também estou comprando IPCA+, eu não sou bobo. No meu plano de investimento também tem IPCA+, né? Tem FII, tem ações, tem IPCA+, né? E pô, quando eu me lembro que teve aporte que eu fiz, que eu peguei lá vencimento 2035, e eu fiz aporte a 6,80. Falei, nossa, espetacular, velho. Aqui, ó, que taxa maravilhosa. A marcação a mercado, calor que eu tô tomando agora. Né? O cabelo branco é natural, não é por causa disso, não, entendeu? Então, segue a vida, né? Vai ter mais entradinha de recurso, mais um pouquinho nessa taxa que tá agora.
eu não tenho a pretensão de pegar a mínima. Eu tenho a disciplina de aportes. Lá na frente, quando eu olhar para trás, uma ou outra boleta eu vou ter acertado a mínima ali. Que bom, que legal. Faz parte da minha disciplina de preço. O conjunto como todo, eu tenho certeza que eu estou montando uma carteira de ativos, uma carteira que é saudável, num nível de preço muito bom. Às vezes as pessoas têm, eu não sei, né, se é vontade de ter uma história legal para contar no happy hour, no churrasco de família de final de semana. Ah, eu comprei no preço tal, era a mínima. Quanto você botou lá? Qual foi a boleta que você fez? Mudou de vida? Foi um aporte que você... É muito mais você ter uma ideia de qual é a carteira que eu quero, quais são os ativos que eu quero, qual é o nível de preço que eu topo pagar, que eu estou confortável, que eu acho que está bacana, e vai. Porque senão você vira refém da volatilidade. Por falar em volatilidade, Ricardo, e por falar aí em tudo que vem acontecendo, um ponto que acho que mexe muito com o emocional do investidor é a questão da tributação dos rendimentos, dos fundos, e aí mistura o que que é um, mistura o que que é Nossa, outro, essa foi aí faz aquela um show de miscelânea, horrores né? essa daí, né? Um show de horrores, né? Assim, vamos lá, né? Vamos aos fatos, né? Primeiro a gente teve a questão lá Vamos. do IBS e do CBS, que são os dois Sim. impostos que concentram Ancora ali o IVA. o famigerado IVA, né? Então a gente, Brasil, neste manicômio tributário que é o Brasil, resolveram colocar o dedo na ferida e falar, vamos tentar organizar minimamente aqui. Do ponto de vista operacional, o que está sendo feito é bom. Ao invés de você ter esse manicômio tributário, você vai ter ali uma estrutura tributária, né, em que, primeiro, o gringo vai olhar e não vai ficar maluco. Né? Quem pensa em empreender não vai desistir só de olhar como é que é a estrutura tributária do negócio que ele pretende abrir. Né? Ponto de vista operacional. A alíquota, para variar, a gente caminha, né, para ser a maior do mundo, senão pelo menos pódio não está garantido que a gente pega. Né? O Brasil sempre pegando os pódios que a gente não queria pegar, mas vamos pegar. Tá? Sempre top 3. Sempre. Onde não presta. Né? Onde não presta, Cláudio. Onde não presta. Mas enfim. E a gente está tratando agora exclusivamente de consumo, não é de renda. Mais adiante a gente vai ter uma segunda fase da reforma tributária, onde trataremos de renda. Agora estamos tratando de consumo. Aí, exatamente, alguém lá, né, manda um parecer para o presidente falando para ele vetar o texto que diz que o fundo de investimento não teria que ser tributado, né, no CBS-IBS. Ah, veta isso daqui. É prestador de serviço. Prestador de serviço? Né? E aí causou uma confusão gigantesca. Aí, assim, não estava escrito lá, fundo imobiliário, né? Fundo de investimento, fundo imobiliário tem as características dele, onde está escrito lá, receita imobiliária, né, de aluguel, vai ser tributado. Venda de imóvel, o lucro, vai ser tributado. Então tá lá. Venda de imóvel vai ser tributada, receita de aluguel vai ser tributada. Mas tudo muito vago, né? E aí o veto do presidente volta para o legislativo, pode ser derrubado, você vai ter o lobby, mas se o veto for derrubado, volta para o presidente pode judicializar, no STF inclusive, só que isso não é fácil, você vai arrumar um custo político desse na véspera da eleição, você tem que... Né? As decisões não são binárias como as pessoas pensam. Tá? Enfim, tudo isso para dizer que, aí o que acontece? Quando cai no mundo das redes sociais, em nome da audiência, tem uma meia dúzia que faz qualquer coisa. Aí já sai falando, os fundos vão ser tributados, acabou a isenção dos fundos imobiliários. Oi, não mexeu em nada na renda. A renda continua isenta. Nem versaram sobre isso. Estão tributando a receita. É óbvio que se você tributou a receita, você vem descendo na DRE, na demonstração de resultado, você tributou a primeira linha. Aí você diminuiu o valor da primeira linha. É óbvio que ela vai ecoar no rendimento lá embaixo, que é a última linha. É óbvio. Mas não é que o dividendo foi tributado. Quem seria tributado é a receita. O que é que eu acho? Que vai cair.
vai cair no legislativo. Vão derrubar o veto. E não acho que vai ser judicializado. Não acho que será judicializado. Tá? Minha humilde leitura. De acordo com quem eu conversei, eu procurei conversar com todas as partes. Eu conversei desde de gestor de fundo imobiliário até profissional de longa data na Receita Federal, que inclusive está no grupo da reforma tributária. Né? O profissional está cedido pela Receita para assessorar os deputados no projeto da reforma tributária. E o profissional que está lá, aí chega aqueles negócios, o cara é da Receita, aí você olha lá o currículo da pessoa, a pessoa está na Receita Federal desde o governo Itamar Franco. Do governo Itamar Franco, eu falo, tem gente que está reclamando, enchendo o saco, falando groselha, não era nem nascido. O cara já estava lá na Receita Federal, entendeu? Conhece horrores de tributo, sistema tributário brasileiro. Então, tem muito barulho na internet. Em nome da audiência, a galera faz qualquer coisa. Tanto é que no dia que aconteceu, aconteceu na quinta noite, se não me engano, às sexta de manhã, tinha 6 e pouco da manhã, já tinha mensagem no meu WhatsApp da empresa, a turma, Ricardo, você tem que gravar vídeo. Eu falei, não vou gravar nada agora. Calma. Conversar com a turma, conversar com as pessoas, entender. Calma. Né? Aí fiz isso, depois produzi um material lá, falando, olha, gente, não está mexendo na renda, é tudo incerto. Na minha opinião, vai cair, o veto vai cair. O veto vai cair. Essa é a minha opinião. Agora, isso não quer dizer, André, que quando chegar a hora da gente discutir a reforma da renda, e vai chegar o momento, sim, tem um alvo bem grande no peito dos fundos imobiliários, dos fiagros, dos fundos de infra. Tem um alvo gigantesco. Né? Sim. Meus rendimentos são isentos de imposto de renda. Todo mundo está tentando acertar esse alvo, tá? 25 de junho de 2021, Paulo Guedes remandou um projeto de reforma tributária, dividendo em cima de fundo imobiliário, 15%. 25 de junho de 2021, Paulo Guedes mandou. Eu lembro. Atirou, errou o alvo. O lobby da indústria conseguiu segurar ali. Os goleiros defenderam. Agora, estão tentando pegar a receita, outra linha. Acho que cai. O lobby será bem feito. Depois, lá no vértice da renda, eu não tenho informação privilegiada nenhuma, gente. Nenhuma. Mas para mim me parece muito óbvio que no mínimo discutido será. No mínimo, discutido será. Se o goleiro vai conseguir defender, né, vai conseguir matar a cobra já no ninho, a gente vai descobrir mais adiante. No mínimo, essa discussão. Então, essa discussão da tributação em cima de dividendo de fundo imobiliário, ela existe desde que o rendimento de fundo imobiliário ficou isento. A partir do momento que ele ficou isento, ele ganhou o alvo. A gente tem um Estado cada vez com maior apetite arrecadador. Cada vez ele vai procurando lugares onde ele pode arrecadar mais. Não tem milagre. Para mim, não tem milagre. Uma hora vão acertar esse alvo. Né? Assim como um dia eu também vou morrer. E como um dia eu vou morrer, eu não passo o resto da minha vida pensando em que dia eu vou morrer. Eu vivo a minha vida. Né? Então, se um dia essa isenção dos rendimentos vai cair, eu não fico investindo em fundo imobiliário pensando, meu Deus, um dia um dia vai cair. Enquanto não cai, eu estou usufruindo dela. Enquanto não cai, eu estou usufruindo dela. Aí tem gente que acha que inviabiliza o produto. Desculpa. A alíquota tem que ser uma boçalidade para você inviabilizar o produto. Eu não estou dizendo que é impossível, mas eu não creio em uma alíquota que inviabilize o produto. E eu não estou aqui defendendo a tributação, porque vai ter gente, né? Infelizmente, não fizeram psicotécnico ainda para poder autorizar a pessoa a abrir conta em rede social. Né? Então vai ter gente dizendo que eu estou defendendo imposto. Não, não estou defendendo. O que eu estou colocando é que se um dia ele vier, o produto não fica inviável. O produto continua viável. Até porque se um produto de investimento ele só pode existir em cima de uma isenção tributária, ele não deve existir. A isenção ela pode durar durante um período, enfim. Se eu tirar a isenção, o produto morre.
ele não tinha que ter nascido. Ele não tinha que ter nascido. De forma civilizada, quando a gente pensa de uma forma civilizada, uma estrutura de mercado de capitais, a verdade nua e crua é essa. Né? Mas eu não estou defendendo o tributo, eu não acho que vai ser fácil para quem quer que seja emplacar um tributo em cima de rendimento de fundo imobiliário, será duro. Mas que um dia isso acontecerá, né? Quando me perguntam, Ricardo, você acha que será? Eu falo, a questão não é se, é quando. É questão de dias. Eu torço para ser uns 10 mil dias. Vamos lá, né? Dentro desse seu contexto, Ricardo, o que acontece, né? Quando veio esse tema, né? Assim como já tinha visto, como você colocou, quando o Paulo Guedes tentou, né, acertar esse alvo, mas mirou e aí acertou outro quase lugar. Quase acertou. Sair comitiva daqui de São Paulo para ir lá para Brasília, se reunir com os deputados, veja bem, Vossa Excelência. Mas, assim, primeiro, né, falando em relação à tributação em si. Tá, ele foi para a Receita, né, esse ano, né? No começo ele tinha ido para os rendimentos, agora ele foi para a Receita. Toda tributação brasileira, né, eles fazem, eu vou tributar a Receita, mas daí vai ter uma compensação, daí vai ficar aquela coisa ali e tal, você compensa de um lado, pega do outro. Claro que vai diminuir, mas não é esse tanto que, né, as pessoas, né, que não estão acostumadas com a nossa esquizofrenia tributária acontece. Então, quando eu recebi essa notícia, eu já pensei, calma, isso é só um veto, mas isso tem que voltar para lá, o Congresso tem que fazer o que ele tem que ser feito, volta para cá de volta, ele não vai querer se indispor, estamos chegando em 2026, aí foi feita esses videozinhos na internet em relação já a um tema que teoricamente era para taxar, não era para taxar, mas aí já queimou um pouco a imagem governamental, e isso fez com que, pera lá, vamos com calma, né? 2026 está aí. Então, tudo isso tem que levar em consideração, não é só o curto prazo, é o longo prazo também. Exato, então, eu já falei assim, calma, muita calma nessa hora. Nem me manifestei porque eu já sabia, falava, não, é muito tempo ainda para isso acontecer, vai voltar. Você trouxe uma variável fundamental, tempo. Vamos imaginar que estamos miseravelmente errados. Né? O Congresso olhou e falou, valeu, presidente, vetou, você ficou com o trabalho sujo, a gente não queria fazer isso aqui, você ficou com o trabalho sujo. Muito obrigado, presidente, muito obrigado. Vai ser tributado. Começa a valer quando esse troço? Você tem um piloto em 2026, começa a valer em 2027, num processo de escadinha, de tal sorte que só vai estar implementado na plenitude em 2033. Não é efeito imediato. Não é efeito imediato. Então, além de tudo, você vai ter discussões de mercado, e aí, cada produto, porque olha só, a alíquota, ela era uma para a receita, para a venda de imóvel era outra. No bololô, a conta que o mercado chegou aí era uma alíquota de 8%, 8,4% em cima da receita, né? Aí você vai ter que entender como é que fica a capacidade de repasse disso. Como é que você repassa isso daí? Você vai ter que, você, proprietário do imóvel, será que consegue repassar isso no aluguel? Será que quem teve discussão até de quem diabo vai recolher isso? É o inquilino na hora de pagar o aluguel e aí, pelo modelo de tributação que a gente vai ter agora, ele consegue inclusive reaproveitar esses créditos dentro da cadeia dele. E, teoricamente, para ele, meio que, beleza, tá, eu vou ter esse daqui, mas eu vou desovar aqui embaixo e segue a vida, né? Era muita nebulosidade. Exatamente. Muita nebulosidade na discussão. E eu vi algumas... E aí, no dia no Home Broker, a única certeza que eu tinha, quando eu conversava com gestores, né? A única certeza que tinha, assim, é que o termo
termo de mercado impublicável no podcast em respeito à audiência, né? Mas é o seguinte, é para baixo e é isso. Hoje vai ser uma delícia você olhar para o home broker, entendeu? Vai ser, se você tiver dinheiro para comprar, por óbvio, né? Porque vai ter coisa super interessante. Tinha mesmo, né? Você olhava ali e falava, caramba, sério que estão vendendo esse preço? Me dê. É isso que a gente tem a dizer. Então, as pessoas operam muito. E o mercado de fundo imobiliário tem um fator adicional. 3/4 das cotas com pessoa física, 2/3 do giro é pessoa física. É muito emocional. Né? Falta, às vezes, a racionalidade de quem sempre faz conta, que invariavelmente é o investidor institucional. Exatamente. Né? Então, a sensibilidade é maior. E aí você vê, infelizmente, gente entregando fundos imobiliários de altíssima qualidade, ótimos imóveis, ótimo pool de locatários, a preços que não fazem. O preço não faz o menor sentido. Mas. Por quê? Porque eu estou com medo, eu vi que vai ser tributado, eu ouvi o influencer, não sei quem, falando. A pessoa nem entendeu. Algumas pessoas eu ia perguntar, as pessoas não sabiam o que era. Eu falo, como é que você opera sem saber o que está acontecendo, entendeu? Você vai na manada. Efeito manada. E outra coisa, né, Ricardo? Ele começou tributado. Ele foi isento depois. Esse produto, o produto, entendeu? Ele foi criado tributado porque ele foi baseado lá fora. E lá fora já é tributado há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Haja tempo nisso, né, Ricardo? E não deixou de ser então, um produto mais interessante. Uma vez, o tema imposto ele é um tema ingrato porque as pessoas, quando a gente vive numa sociedade extremamente polarizada, né? Infelizmente a gente está todo dia é dia de Fla-Flu, todo dia é um Palmeiras e Corinthians, todo dia, né? E a depender do tema, a depender de com quem eu converso, da postagem que eu faço, eu sou comunista meio-dia, fascista às 4 da tarde na internet, entendeu? Porque as pessoas são desse jeito, elas gostam de colocar um carimbo em você em cima de uma opinião que você tem em determinado tema. E mais uma vez, eu não estou aqui defendendo o imposto. Não, nem eu. A gente sabe que a gente não tem serviços condizentes com a nossa carga tributária. Não tem contrapartida, só que um erro não pode justificar outro erro. O outro. A gente tem problemas na nossa estrutura tributária que a gente precisa corrigir. Exato. Então, como o outro erro é como o governo gasta os tributos. Sim. Então, a gente, na verdade, tem 2 problemas para corrigir. O fato do governo gastar muito mal não pode ser uma desculpa para a gente ter a política do farinha pouca, meu pirão primeiro. E o Brasil hoje é isso. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se existe alguma mamata tributária que me beneficia, eu sou a favor dela. Okay. Se a mamata tributária não me beneficia, é um absurdo. Que absurdo essa mamata tributária. Hoje a realidade do Brasil é essa. Para tudo quanto é esfera que você olhar de tributação, às vezes tem uma isenção tributária beneficiando o grupo X que está produzindo alguma coisa em tal lugar. Aí você olha e fala, é um absurdo. Né? Por que este grupo que está produzindo este produto específico tem essa mamata tributária e esse outro grupo aqui que está produzindo outro produto não tem? Tem que ser igual para todo mundo. Agora, quando a mamata tributária ela me beneficia, aí não, aí aqui você não pode mexer. E, mais uma vez, eu não estou defendendo mais imposto, não é isso. Não. Eu estou defendendo uma discussão mais ampla da sociedade em todos os aspectos, inclusive e principalmente numa cobrança mais séria de como os recursos são gastos na esfera federal. Exatamente. A gente precisa discutir que sociedade a gente quer. Se você quer uma sociedade de Estado presente, te entregando tudo, custa caro. Muito. Custa caro pra caramba esse Estado. A Europa experimenta isso. Uhum. Né? É um Estado muito presente ali. Custa caro esse Estado. Exatamente. Né? Eu tenho uma irmã que mora em Portugal. Ora, pois. Eu sei a carga tributária a qual ela se submete por lá. Né? Compensação, Portugal é menos ainda do que outros países. Ela não tem que preocupar com escola, ela não tem que preocupar com hospital, ela não
Ela tem eu tenho um sobrinho de 14 anos de idade que anda tranquilamente sozinho, sem você ter o receio de, meu Deus, o que vai acontecer alguma coisa, será que vai chegar vivo em casa? Você tem uma segurança muito maior. Exatamente. O nosso ponto é que a gente tem o custo desta sociedade, mas a gente não tem o serviço dessa sociedade. A gente precisa discutir isso. Exatamente. Eu falo que precisa se administrar publicamente como se fosse privado. Em muitos aspectos. Isso não quer dizer que é tudo na base do lucro, porque você tem uma Não, fração da não. sociedade que você Então você invariavelmente vai, mas você o vai ter que restante da sociedade terá que suportá-la no sim, seguinte de não, dar pode assistência. a gente entende a sua situação e a gente está aqui para poder acudir, né? Uhum, Mas o ponto é que o Estado está ficando pesado demais e a gente não está mais exatamente. aguentando carregar. Então a gente precisa de mais eficiência em todos os aspectos, na Isso. arrecadação, na utilização do dinheiro, em tudo. A gente precisa de eficiência. Eficiência, segurança, enfim, saúde. E aí a gente vai longe nessa discussão. A gente vai longe. Mas vamos voltar para os FIIs. Nos FIIs tá menos Vamos ficar. difícil. Tá menos complicado. Nem tanto, mas tá menos complicado. E setores imobiliários desses fundos maravilhosos para 2025, como é que você está vendo, Ricardo? Ótima pergunta, Andréia, porque assim, a gente, mais uma vez, a gente faz a análise de filme, né, não de fotografia, né? Não Sim. adianta eu querer olhar para 25, tá? Eu preciso entender meu ponto de partida. Eu estou partindo do quê, né? Como é que está o cenário do mercado imobiliário? E quando eu olho para fundamento imobiliário, a desconexão entre o fundamento imobiliário e o preço na tela dos FIIs em 2024, eu me atrevo a dizer que foi a maior da história do IFIX. O IFIX surgiu em 2012. Então, se eu pegar essa janela, a gente está falando aí de 10 anos, 12, grosso modo, né? Se não foi a maior, pódio é. Desconexão entre o fundamento imobiliário, o que está acontecendo com o mercado imobiliário e o preço na tela dos FIIs. Porque vamos pegar os principais segmentos, tá? Mercado escritório. Mercado escritório, com todo respeito às outras localizações no Brasil, vamos falar de São Paulo, ponto. Né? Vamos falar de São Paulo. Com todo respeito aos escritórios que estão nas outras capitais, etc., mas vamos falar de São Paulo. O que aconteceu com o mercado de escritório em São Paulo ao longo de 2024? Os dados estão aí. Contra dados não há argumento. Ah, mas a minha empresa. Não me venha com dado micro. Vamos falar de dados do mercado. A vacância caiu e em muitas regiões você teve crescimento de aluguel, inclusive acima da inflação. Tá? Então vamos lá. Ah, mas teve o fundo imobiliário X que a vacância piorou ao longo do ano. Não me venha com dado micro. O que aconteceu com o mercado imobiliário foi isso. Em São Paulo, mercado de escritório, você teve enxugamento de vacância todos os trimestres. Você teve região que era o patinho feio. Meu Deus, falar em Chucre Zaidan era palavrão. A vacância da Chucre Zaidan sai de mais de 30%, e o dado de final de trimestre que eu vi, ela ficou ligeiramente abaixo de 20%. Não é uma vacância extremamente confortável, agora sim o proprietário vai de peito aberto para negociação, ainda não. Mas pô, você saiu de mais de 30, você veio para menos de 20. Detalhe, a maior área vaga de escritório em São Paulo, em metros quadrados, ainda está na Chucre, de alto padrão. Então, não é uma região que, às vezes, porque tem região que a vacância ela aumenta e diminui numa velocidade absurda. Por quê? Porque a região é pequenininha, tem poucos escritórios, então sai um grande locatário, entra ali, o gráfico de vacância fica maluco. Não é o caso da Chucre Zaidan. Tá? Vamos pegar lá as regiões premium, Faria Lima, aluguéis ali transacionando, R$ 300 o metro quadrado. Teve um caso, um outlier de R$ 400 o metro quadrado. É outlier. Vamos ficar aqui com a galera, 270, 280, 290, 300, R$ 320 o metro quadrado. Isso no período ali da pandemia, estava em 160, R$ 180 o metro quadrado. Você está caminhando para quase dobrar esse aluguel.
Teve locatário que saiu da Faria Lima nesse período. Teve prédio que perdeu o locatário. Teve trimestre, inclusive, que a vacância da Faria Lima subiu. Eu falo, para quem acompanha o mercado de escritórios, é zero surpresa isso. Para quem conhece o mercado imobiliário, isso é zero surpresa. Por quê? Que ano foi? 2024, né? Tira 3, 2021. Por que eu tirei 3? Porque com 3 anos você tem o evento da revisional. A revisional em contratos de locação de natureza típica permite que as partes sentem, o contrato não acabou, mas as partes sentem para colocar o valor de acordo com o mercado. Então, se o mercado piorou, o locatário chega no proprietário e fala, então, queridão, eu aluguei aqui a R$100, a região está trabalhando a R$80 hoje, e aí? Né? O que eles vão fazer? E se aconteceu isso, é porque deve ter vacância pra caramba na região, né? E o contrário é verdadeiro. A gente, aluguei a 100, o proprietário olhou, a região chegou em 150, ele veio corrigindo por inflação, tá 110, 115, ele vai falar, queridão, então, o preço é outro agora, né? Vamos acertar isso aqui? Você começa na esfera comercial e pode levar para a justiça. Por isso que o nome é ação revisional, porque no limite ela para na justiça, tá? E é super rápido o trâmite judicial disso, inclusive. Parece loucura falar em justiça rápida no Brasil, mas para algumas coisas ela é rápida, né? Teve contrato de locação na Faria Lima que foi feita ali na pandemia, que teve uma galera que chegou e falou, nossa, eu consigo ficar na Faria Lima, olha que beleza, 180, 160 reais o metro quadrado, eu aguento. Aí chegou agora, na hora da revisional, o proprietário chegou e falou, então, não é mais isso. Aí quando a empresa fez conta, falou, não dá para eu ficar aqui mais, vou embora. Acontece. Teve contrato que venceu, e aí quando foi adequar preço de mercado, a empresa falou, não dá mais, estou indo embora. Faz parte. É o risco que a empresa corre quando ela faz o movimento flight to quality, no momento duro de mercado, e ela vai para uma região que é premium, mas com um preço um pouquinho melhor. Pô, se essa região é premium, sabe o que vai acontecer com o preço desse aluguel? Ele vai recuperar cedo ou tarde. Você aguenta ficar aqui quando o preço estiver normal? Não aguentou, então pode ir tranquilo, eu aguento a vacância aqui um tempinho, porque eu vou ter demanda para cá e vai ter demanda. Tá? Então você teve esses movimentos, mas no geral o mercado de escritório reagiu super bem. Mas você olha os fundos de escritório e você não vê o preço da tela refletir isso, né? Então, mais uma vez, né, gente, eu estou trazendo dados aqui, não é recomendação de nada, não é recomendação de compra, de venda, de nada, mas é só para dar cor para o negócio, né? Você pega o PVBI, o preço de tela dele ali na casa dos R$70, né? Deve estar rodando perto disso, enfim, até um pouco abaixo, 69. Ele está precificando o portfólio dele, grosso modo, a uns R$23 mil o metro quadrado. Então, você está falando de escritório de alto padrão, Faria Lima, Vila Olímpia. Olha os últimos negócios nessas regiões. A gente está falando de R$40 mil no metro quadrado para cima. Né? Vila Olímpia talvez até um pouquinho menos, mas não é 20 e poucos mil reais na média. Não tem como. Tá? Tem um pouquinho de vacância. A região, ela vai, a gestão vai conseguir endereçar essa vacância. Só que, aí, mais uma vez, às vezes as pessoas não entendem a natureza do imóvel comercial, né? Quando você aluga um apartamento, você alugou o apartamento, no mês seguinte o inquilino já pagou o aluguel para você. Imóvel comercial não funciona assim. Você alugou, você tem ali alguns meses no começo do contrato que o inquilino ele só paga condomínio e IPTU. A gente chama isso de carência. Por quê? Porque ele tem as despesas ali para ele poder começar a operação. Então é meio que, nesse período aqui que eu sei que você vai estar mais agoniado aí, 2, 3, 4, 5, 6 meses, aí depende da negociação, carência. Então, às vezes, sai a locação, só que o reflexo disso, 6 meses depois, 7 meses depois. Tá? Acontece, né? Então, eu vejo dado mercado escritório, muito bem. Mercado logístico, a gente não para de construir condomínio logístico. E a vacância é para baixo. A vacância é caindo. O preço do aluguel, você olha o gráfico, é emblemático, André. A gente monitora aqui todos os trimestres, quando saem os dados, a gente joga na nossa base. Ele vinha ali há uma década, R$20 o metro quadrado, a média nacional. R$20.
Depois da pandemia veio, já está chegando perto dos 30, a média. Você pega a região, raio 30 de São Paulo, você já trabalha acima de 30 nos melhores condomínios logísticos há tempos. Né? Então, para escritório, para shopping, sempre vale a seleção. Não é fechar o olho e pegar qualquer coisa. Mas o fundamento imobiliário é bom, vacância baixa, imóvel está pegando preço. Olha shopping center. Olha shopping center. Né? A gente acabou de passar por Black Friday em Natal. Acho que as pessoas tiveram a possibilidade de andar no shopping center nessa época do ano. Um caos! Tinha shopping que eu olhava assim, eu falava, gente, eu não tenho coragem de pegar essa fila para entrar no shopping. Eu fico imaginando como é que deve estar aí dentro. Pô, fila para você entrar no estacionamento. Surreal! E não era um shopping. Eram vários nessa situação. Tá? E aí, mais uma vez, vamos trazer dados. Né? Eu pego lá, as pessoas podem replicar isso se elas quiserem. Acessa o site lá do XP Malls, tem lá planilha de fundamentos. Não é o relatório gerencial não, tá? Planilha de fundamentos. Baixa a planilha de fundamentos. Vai ter uma aba lá financeira. Financials, financeiro. Tá lá. Variável. NOI caixa por metro quadrado. Resultado operacional líquido, NOI é a sigla em inglês. É o dinheiro que vai para o bolso do dono do shopping. Ponto. É isso. Se o fundo é dono do shopping, é o dinheiro que vai para ele. Como é que você avalia isso daí? Avalie por metro quadrado, porque você consegue comparar a banana com laranja, né? Shoppings de metragem diferente. E avalie um trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, porque varejo tem sazonalidade. Se eu comparar o NOI do quarto trimestre contra o do terceiro trimestre, é lógico que o do quarto trimestre vai ser melhor, porque ele capturou ali a Black Friday. Tá? Então você tem a sazonalidade de varejo. Compare sempre com o mesmo trimestre do ano anterior. Você vai perceber que o NOI por metro quadrado, ele cresce trimestre após trimestre, sempre, né? Comparando do mesmo trimestre do ano anterior. Você tem o hiato da pandemia. Aí, gente, pandemia é um capítulo à parte. Se alguém está considerando outra pandemia nos próximos 10 anos, me avise. Não está no meu modelo, tá? E aí, quando você retoma 2022, é para cima, para cima, para cima, para cima. Terceiro trimestre de 24, que era a última disponível, contra terceiro trimestre de 2018, que era a primeira disponível do fundo, é um crescimento de quase 2 inflações do período. É crescimento real, né? Você cresceu quase o dobro da inflação do período, é crescimento real. Então é assim que você avalia se o imóvel está conseguindo fazer crescimento de geração de renda. Tá? E eu vi isso ao longo de 24 nos shopping centers. Eles conseguindo crescer renda gerada, crescendo venda. E olha que 24, o crescimento de venda foi maior do que o de renda. O que é não usual em shopping center. Por que aconteceu isso em 24? Pega o começo do ano, a maior parte dos contratos de shopping center é corrigido por IGP. Do primeiro semestre, você pegava o IGP acumulado 12 meses, ou ele era negativo ou zero. Então, quando chegava a hora de você aumentar o contrato do lojista, o lojista abria um sorriso de orelha a orelha, porque era zero. Não tinha reajuste. Né? Então, foi um ano atípico. Que bom que teve esse ano atípico. O lojista tem que respirar, né, gente? O lojista tem que respirar. Esse foi um ano que o lojista respirou. Tá? Porque, normalmente, o shopping consegue gerar aquilo que nós chamamos de leasing spread positivo. Ele consegue subir o aluguel acima da inflação. Tá? Então, esse ano foi um ano de respiro. E ainda assim foi um ano muito bom para shopping center. Então, olha só, André, eu trouxe os fundamentos imobiliários positivos. Aí você olha para o IFIX no ano, caiu quase 6%, foi um show de horrores, enfim, você pega esse começo de ano, mesma coisa. Então a gente larga desse patamar. O que eu espero para 25? Bom, para 25, a gente espera o quê? Que a continuidade do processo de enxugamento de vacância nos escritórios prossiga. A gente está vendo cada vez mais as empresas discutindo essa questão da volta da utilização do escritório. Olha a nossa querida XP. XP, lá na pandemia, veio com aquele devaneio, né, de fazer o resort caipira lá em São Roque. Né? Sobrou a dívida. E ali, na época, eu falei, eu nem estava no mundo ainda de internet, essas coisas, mas eu falei para a turma, eu falei, isso aqui é um devaneio, isso não tem cabimento. Né?
Infelizmente, quando você coloca alguém que não é do meio imobiliário para tomar uma decisão imobiliária, sai esse tipo de atrocidade. Tá? O que aconteceu agora? Primeiro, tinham devolvido o São Paulo Corporate Towers, um pedaço. Quando voltaram, né, volta o cão arrependido querendo a área, não encontraram a mesma área que queria, tiveram que tomar menos e tiveram que tomar por mais valor. Não era mais o mesmo preço. Agora estão precisando de ainda mais área. Foram lá para a Chácara Santo Antônio. Precinho por metro quadrado super atrativo. Foi mais para a Zona Sul. O prédio é espetacular. Espetacular o prédio escolhido. Né? Aquele prédio tem uma certificação LEED, que aquele prédio é o único no Brasil que tem. Tá? Então o prédio é muito bom. Porque as empresas estão precisando, começando a fazer mais utilização de escritório neste mundo que ainda é um mundo mais híbrido. Eu tô gravando da minha casa, tá vendo? Eu trabalho no modelo híbrido, hoje estou em casa, né? Mas é um mundo mais híbrido, mas onde o escritório vem mostrando a sua necessidade para a empresa, né? A empresa precisa do escritório, e as empresas estão começando a fazer mais utilização. Então, essa vacância vem diminuindo. Teve muita gente que estava com plano de ou crescer, ou de mudar de localização, e foi barrigando, porque precisava entender esse negócio. Vou ficar no home office, vou ser híbrido, vai voltar todo mundo, o que será da minha vida? Essas empresas já decidiram que rumo vão dar. Então, eu espero continuidade nesse processo de enxugamento. Outro dado que eu calculei, né, eu fiz um comparativo do preço de locação por metro quadrado na Faria Lima e Chucre Zaidan. Então, eu puxei o histórico. Em 2015, o preço de locação por metro quadrado na Faria Lima ele era 30% maior do que a Chucre Zaidan. Alto padrão. Ao final de 2024, o preço de locação na Faria Lima era 140% maior do que na Chucre Zaidan. Né? Então, grosso modo, vamos imaginar, não teve inflação, tá? Lá em 2015, o aluguel na Faria Lima era R$100 o metro quadrado, na Chucre Zaidan, R$130 o metro quadrado. Em 2024, lá na Faria Lima era R$240 o metro quadrado para R$100 na Chucre Zaidan. Vai subir, isso vai continuar abrindo indefinidamente? Não pode, não faz o sentido isso continuar abrindo indefinidamente. Porque uma hora, o cara que está na Faria Lima fala, pô, desculpa, mas eu sei que todo mundo gosta, né, os Faria Limers, entendeu? Mas nós vamos criar agora inventar o nome lá para Chucre Zaidan, né, os Chucriners, e a galera vai para Chucre Zaidan agora, porque não pode, essa boca de jacaré não pode abrir infinitamente. Então, ou vai parar de subir o aluguel das duas, ou você vai... As duas podem continuar subindo, mas a subida da Chucre pode ser um pouquinho maior, mas não é do dia para a noite que isso acontece. Mas é só para mostrar como tem região que ficou com preço de locação para trás. Você pode ter alguma recuperaçãozinha encomendada 2, 3 anos adiante. Você vai esperar quanto tempo para começar a montar a posição nesses ativos? Tá? Então eu vejo que a gente tem recuperação no mercado de escritório, o mercado logístico continua muito bem, né? O Brasil ele é muito deficitário de boa logística. Tá? Apesar da gente ter construído muita coisa logística nos últimos anos, a ABL logística de qualidade no Brasil ela é menor do que uma cidade focada em logística nos Estados Unidos. O Brasil inteiro. Então aí você tem a noção da pobreza logística que a gente vive. Tá? Então é por isso que quando você tem um desenvolvimento logístico, aparece lá, nossa, o Mercado Livre tomou na planta, nem esperou entregar e já falou, não, eu alugo tudo. Parece que, nossa, foi uma genialidade do gestor excelente. Não, o gestor é ótimo, tá? Mas é que não tem, então os caras têm que tomar na planta mesmo. Antes que alguém venha. Né? Algumas regiões passam a ser mais exploradas, porque todo mundo quer receber encomenda mais rápido, né? Não é só a turma de São Paulo e do Rio que quer. Né? Então eu vejo um processo de continuidade positivo. Não vai crescer na mesma velocidade o aluguel por metro quadrado que a gente experimentou nos últimos anos, que foi muito forte, mas eu vejo que você não vai ter reversão, você tem continuidade.
Shopping center, para mim, continua sendo O shopping center é o oásis do varejo no Brasil, né? As pessoas ficam comparando com o shopping lá fora, eu já discuti isso tantas vezes, não tem nada a ver o nosso modelo de negócio com o que existe lá fora, entendeu? Outra coisa, é outro bicho. A gente inclusive, serve de modelo, né, para os caras lá fora, como a gente faz shopping de uma maneira muito mais eficiente. É óbvio que você traz elementos macroeconômicos que podem complicar tudo isso, né? Porque você está subindo o juro, você vai dificultar crédito, né? Você pode ter algumas questões envolvendo o mercado de trabalho, porque esse cenário de juro mais alto invariavelmente implica em esfriamento da economia, consumo diminui, empresas começam a demitir, né? Então, é menos renda circulando na economia, isso impacta varejo de alguma forma, mas shopping sempre sabe se defender muito bem. Tá? Sempre shopping sabe se defender muito bem. Então eu ainda, mais uma vez, sem a volúpia que a gente viu, sei lá, em 2022, 2023, crescimentos muito fortes, mas eu continuo vendo para cima o número. Tudo isso para te dizer que os fundamentos continuam positivos, assim como eu enxerguei positivos em 2023, em 2024 foi positivo, o fundamento imobiliário foi positivo. Agora, não necessariamente a tela converge para o fundamento imobiliário na velocidade que a gente deseja. Em relação à logística que você falou, que as pessoas querem receber mais rápido, né? Eu moro aqui no interior do Paraná e eu fiquei encantada de estarem construindo um condomínio entre a minha cidade, né, que eu moro em Campo Mourão, Paraná, e Maringá, que já é uma cidade bem maior, e construindo um condomínio logístico, porque com a malha rodoviária que é intensa, né? A gente vai para todos os cantos, como a gente costuma falar aqui. Estão construindo um condomínio logístico. Eu falei, olha que fantástico. Ou seja, não é mais São Paulo, não é mais Curitiba, não é mais Rio de Janeiro. É o Brasil inteiro que quer receber as mercadorias rápido. Eu até queria saber quem realmente está construindo ali, porque porque eu achei interessante. Shopping é a head, né? É o head dos fundos imobiliários, é a proteção, né? Ou seja, No é tijolo algo é que ele. No no tijolo tijolo, é no ele. tijolo é ele. É ele. Ah, só sofre, a cota cai, a pessoa vai falar: ah, não é isso que a cotação está mostrando. Você está Não, olhando, esquece. você está olhando o preço. Eu estou olhando o valor. E o Fundamento. valor está no fundamento imobiliário. Né? Exatamente. E preço e valor, eles ficam um certo tempo desconectados. Exatamente. Mas se o Mas ativo uma tem hora. qualidade, cedo ou tarde eles convergem. Cedo ou tarde eles convergem. E Exatamente. se o ativo tem qualidade, né? E o preço está para trás, ele vai convergir para o valor. Vai subir. Exatamente. Só que você tem que ter paciência, né? E você tem que ter paciência, você tem que ter o aporte recorrente, né? Porque o momento da virada a gente nunca sabe. E no mercado, a história do mercado de fundos imobiliários já mostrou para a gente que o mercado, ainda que não tenha a mesma eficiência que o mercado dominado por institucional, mas alguma correção antecipada a gente experimenta. Né? No último Exatamente. ciclo, a gente teve uma subida de queda de juros, a gente teve uma subida boa antes do primeiro corte. Quando a gente teve o sonho de verão lá, que a Selic estava em 13 e pouquinho, que ela veio baixando até 10 e pouco, antes do primeiro corte, a gente teve uma ótima subida também. A gente teve uma ótima subida também. Né? E aí é muito interessante porque as pessoas ficam, e agora? Ainda dá tempo? Eu falo, pelo amor de Deus, eu tô me esgoelando todos os dias em rede social pedindo para vocês não abandonarem, para vocês seguirem o plano, continuarem aportando nos fundos. Pelo jeito vocês não fizeram isso. Aí agora que o negócio subiu, aquele fundo imobiliário que eu estava falando para você investir, que você não investiu, que ele já andou 15, 20%, aí você vem perguntar para mim se agora é hora? Por que você não já veio aportando desde então? A gente não sabe a hora da virada. E aí isso é engraçado também, né? Que as pessoas acham que a gente que trabalha no mercado, não, a gente tem informação, a gente sabe certinho quando é que o mercado vai virar, qual é a hora certa de comprar. Não, eu tenho um plano e eu sigo esse plano. Inclusive, tem alocação que eu olho e falo, errei. É humano. Errei. Errei, né? Errei, sabe por quê? Porque um advogado ele erra ao longo da carreira profissional dele, um mecânico erra ao longo da carreira dele, um professor, um médico erra
aí o analista de FIIs iluminado, né, abençoado por Deus, não vai jamais errar. É lógico que eu vou errar ao longo da minha carreira, eu tento errar o mínimo possível, mas invariavelmente tem hora que eu olho lá e falo, pô, não deu certo, né? Paciência, segue o jogo, troca e vamos embora. Né? Não é porque eu peguei o trem errado que agora eu vou até a última estação. Pô, peguei o trem errado, desço e já tomo certo para poder voltar para o caminho que eu queria, né? Senão eu vou ficar cada vez mais distante do destino que eu gostaria. Exatamente. Ricardo, nosso bate-papo aqui, se deixar, a gente vai longe, mas eu não posso deixar de perguntar sobre mais 3 segmentos aí, que é FOF, os fofinhos, os hedge funds, né? E renda urbana. Não posso deixar de falar, Ricardo. Gosto dos três, gosto demais. Os três são super complementares, né? O renda urbana Sim. traz aquela previsibilidade no rendimento, super bem-vinda sempre. Ele abre uma possibilidade de alavancagem que dá para o gestor mais conforto em fazer alavancagem, porque ele tem o contrato atípico ali que lhe confere essa previsibilidade de renda, que ele fala, bem, essa previsibilidade de renda me dá a possibilidade de construir um passivo, uma despesa financeira, em que ela é sustentável ao longo do tempo e positiva para o cotista. Né? Eu gosto do renda urbana, o tipo de ativo, o tipo de locatário que a gente observa nos fundos, né? Além de conseguir uma diversidade ali entre segmentos de atuação na economia, então você tem desde casa de material de construção, bricolagem, passando por atacarejo, né? Que inclusive é um tipo de negócio que cresce quando a gente está num momento mais duro econômico, porque as pessoas conseguem economizar mais na compra de alimentos nesse tipo de lugar, então eles ficam mais procurados, mais demandados, né? Você tem as lojas de vestuário tradicional, né? Você tem um monte de coisa, você tem educação, você tem serviço bancário, você tem banco dentro de imóvel renda urbana. Então, você tem vários segmentos ali, você não está preso em um único segmento. Contratos longos, previsibilidade de renda. É um segmento que eu gosto. Tá? Acho que ainda tem muito mato alto para ser cortado, tem muito ativo para ser adquirido. Tem portfólio que carrega possibilidade de reciclagem, destravamento de valor com venda de ativo, que tem possibilidade aí de incrementar rendimento para os cotistas. É lógico que no cenário de juro mais elevado é duro você fazer venda de ativo, seja porque a contraparte pode estar precisando de crédito e tomar crédito nesse cenário para poder fazer compra de ativo imobiliário. É duro da conta fechar, seja porque simplesmente a pessoa olha e fala, tá, beleza, eu posso comprar esse imóvel, vou ter esse yield, mas eu posso simplesmente colocar aqui na renda fixa e ficar quietinho. Né? Você tem um competidor muito forte pela alocação de recursos ali, que é a renda fixa. Mas eu gosto do segmento, tá? Acho que é segmento que não pode faltar numa carteira diversificada. E aí você tem que ficar. Olha para os nomes grandes do mercado, que tem histórico já, tem liquidez, enfim. Né? FOF é um segmento que eu faço a leitura que ele será cada vez menos representativo. Justamente pelo advento dos hedge funds ou multi-estratégia, que pegam o FOF e dão uma roupagem mais moderna para ele, porque dão mais liberdade de alocação para o gestor, e o gestor ele tende a ficar menos com a mão amarrada durante o ciclo de juro ou ciclo imobiliário. Ele consegue mexer na carteira com um pouco mais de facilidade. Não é liberdade total, mas é mais fácil para ele. A gente observa que, usualmente, a turma que é multi-estratégia tem menos desconto para patrimonial. Então, quando você vai para um mercado, um bull market, essa turma ela consegue se recuperar mais rápido. O gestor consegue fazer emissão antes, então ele talvez consiga comprar ainda muita coisa descontada. O gestor do FOF, como ele está com muito desconto para patrimonial, até ele remar tudo e fechar esse desconto para patrimonial, para ele conseguir emitir, os preços dos ativos já sumiram para um patamar que ele até pode conseguir comprar alguma coisa. Mas ele não vai carregar aquele upside implícito ali que era para realizar um lucro bacana. O ponto é que eu vejo o FOF como um play mais tático. E nos preços que eles estão hoje,
tem que ter uma fração da sua carteira, ainda que pequena, porque ele tem mais volatilidade, etc. Mas você tem que ter uma posição em FOF hoje. Nos preços que eles estão, é inadmissível não ter FOF hoje. Né? E os multi-estratégias, eles vão cada vez mais fazer parte de forma estrutural das carteiras das pessoas. Porque é como se você tivesse um grande mexidão de tudo ali, literalmente. De CRI, de tijolo, de fundo, de FII, como se fosse um mini FOF ali dentro. Uma turma coloca o pezinho até em ação imobiliária, né? Numa fraçãozinha menor da carteira, porque você não tem um rendimento ali e a turma gosta de yield, então o ativo que você investe tem que pagar uma rendinha, tá? Eu vejo o multi-estratégia muito mais estrutural na carteira das pessoas. O FOF é um cara muito mais tático, o momento pede FOF nessa fração tática. E o renda urbana também de forma estrutural, e inclusive fazendo um contraponto com esses dois, porque ele tem mais previsibilidade, ele tende a ter menor volatilidade, você vai equilibrando a carteira. Ou seja, o melhor dos mundos. Exatamente, diversificação, né? Não tenta acertar esse segmento, é esse aqui, né? FOF está descontado? Tá, é o quem tem mais potencial de upside? É. No último ciclo, né, antes da gente começar o corte da Selic, eu tinha pedido para a turma entrar em 2 FOFs. E eu me lembro que a gente, na janela, né, ficou um tempo, carregou um tempo, na janela o IFIX andou 20%. Os FOFs, os dois, andaram 40%. Né, então eles deram dois IFIX. Aí depois todo mundo olha e fala, pô, era para ter comprado só FOF. Eu falo, vocês iam aguentar a volatilidade desse negócio, porque ele chacoalhou pra caramba nesse inteirinho. Vocês não iam aguentar. É a mesma coisa com cripto agora. Todo mundo olha para trás e fala, nossa, eu devia ter comprado mais cripto. Ah, sim, você ia ter comprado sim. Né? No ano que o Bitcoin caiu 50%, eu queria ver você falar, matar no peito e falar, não, tranquilo, sou investidor de longo prazo. Não iria. Agora, com uma fraçãozinha pequena da carteira, você pode olhar lá e falar, bem, no pior cenário virou aprendizado. Exatamente. Ricardo, sempre um super bate-papo. Eu gostaria demais de te agradecer. Sempre solícito aqui em vir trazer essa expertise, que se deixar a gente vai longe, né, Ricardo? Falar é Mas eu comigo gostaria mesmo, entendeu? A galera nem sempre curte e concorda, mas eu gosto de falar. É isso que é o bacana, ou seja, é trazer todos os, como você fala, contra fatos não é argumentos. Então você trouxe aí sempre argumentando muito bem, trazendo fatos, e isso é interessante para abrir um pouco a mente e acalentar um pouco o coração desses investidores muito emocionais. Isso é importante, né, André? Assim, é óbvio que eu não estou pintando 2025 passeio no bosque, longe disso, gente. O primeiro semestre para mim será um semestre duríssimo. Talvez no segundo semestre a gente, quem sabe, a depender de como as coisas se desenharem, pensando no horizonte de 26, pensando em eleições, quais serão os nomes na mesa, o governo fez a lição de casa ou não fez, dobrou a aposta, enfim. O segundo semestre ele tem o benefício da dúvida. O primeiro semestre será um período difícil para o preço na tela. Bom para quem for sábio, porque vai estar tendo oportunidade de comprar ótimos fundos imobiliários em preços que deixarão saudade. Exatamente. Acho que esse é o conselho final até. Eu ia pedir para você deixar suas considerações finais, mas acho que você foi direto ao alvo. O alvo que eles não acertaram ainda dos rendimentos, você acertou nessa. Que continuem errando esse alvo, pelo amor de Deus. A última coisa que a gente precisa agora é de mais uma notícia ruim na indústria. Com certeza, com certeza. Ricardo, muito obrigada. Deixa as mídias sociais aí. O pessoal, ele sempre responde as caixinhas de pergunta. Aliás, eu adoro estar sempre observando ali o que o Ricardo está colocando. E fala também do podcast Os Economistas. Eu até estava falando antes da gente começar a gravar, para o pessoal assistir, porque é sempre uma aula. Ricardo, Ai, parabéns. que bom, que bom. Vamos lá. Eu sou super ativo no Instagram, ricardo.fiis, como a André muito bem colocou. Sempre abro caixinha de pergunta tentando esclarecer as dúvidas de vocês lá, tá?
Também toda semana tem algum vídeo meu aí muito mais educacional, conceitos imobiliários, enfim, no canal da Finclass no YouTube, só procurar no YouTube Finclass, então toda semana tem pelo menos um vídeo meu, mas a gente produz vídeo de todas as temáticas, tem de renda fixa, investimento no exterior, cripto, enfim, eu falo de fundo imobiliário, né? Então tem sempre videozinho com o Ricardo lá, e às sextas-feiras a gente tem o podcast Os Economistas, Gui Cadanhoto e eu sempre recebemos convidados aí para falar de mercado. Às vezes a gente traz um outro tema fora de mercado também, porque nem só, né, de investimentos vive o homem. Então, de vez em quando a gente fala de uma temática diferente, mas na maioria esmagadora dos episódios, a gente está trazendo aí pessoas de mercado para falar ou de economia, ou de investimentos, né, ou de cenário político, mas sempre com uma linguagem leve. A nossa preocupação sempre, a gente não fala para Faria Lima, a gente fala sobre a Faria Lima para o público geral. Exatamente. Então, pessoal, não perca. É sempre uma aula aí. E, Ricardo, já fica o convite para você e o Gui, ou o Gui primeiro, e depois vai trazer vocês dois aí para estar fazendo aí um panorama, né? Já que vocês conduzem tão bem, será um prazer receber vocês dois aqui nesse podcast. Será um Humilde prazer podcast. participar, será um prazer participar, com certeza. Vou bater uma agenda com o Gui e a gente vem aqui trazer os nossos 2 centavos de contribuição para a galera tentar investir melhor. Muito obrigada, será um grande prazer. Ricardo, mais uma vez, obrigada. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fi. Tchau, 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 Ricardo. Tchau, tchau.